Oi, gente, eu sou a professora Suelen e vamos continuar os estudos sobre as equações do segundo grau. Só que agora eu vou abordar o que é uma raiz da equação, ou podemos chamar de solução da equação do segundo grau. E vou trazer os 3 tipos de equações incompletas. Como que eu resolvo esses 3 tipos de equações incompletas? Galera, é o seguinte, eu trouxe aqui para vocês um slide falando sobre a raiz da equação. O que é uma raiz da equação? Raiz é a solução, é aquele valor de x que eu encontro lá no final da nossa resolução. Nesse caso, eu tenho x ao quadrado menos 6x mais 9 igual a zero. E vou afirmar para você que x igual a 3, né, é a raiz da equação. Isso é verdadeiro ou falso? O que você vai fazer para testar e verificar se é a raiz ou não da equação? Então, olha só. Você vai pegar o 3 e vai substituir no lugar do x, formando uma expressão numérica. Ela vai ser uma sentença fechada e você tem que verificar se essa sentença ela é falsa ou verdadeira. Fazendo os cálculos, 0 igual a zero, eu cheguei numa sentença verdadeira. Né? Se ela é verdadeira, 0 é igual a zero, então eu posso afirmar com certeza que 3 é raiz da equação, que 3 é a solução da sua equação, tá? Um outro exemplozinho aqui, meio parecido, ó, x ao quadrado mais 6x mais 8 igual a zero. Vou afirmar para você que menos 2 é raiz da equação. Pode vir um x, uma solução negativa? Então, pois bem, vamos armar a nossa sentença, olha só. Se eu tenho, no lugar do x, eu colocar o menos 2, eu tenho menos 2 ao quadrado, mais 6 vezes menos 2, mais 8. Quando eu faço essa continha, eu tenho 0 igual a zero. Então, eu posso dizer que menos 2 é a raiz da equação. Agora, o x igual a 4, eu afirmei ali que não é raiz da equação, né? Não é a raiz. Então, olha só como que você vai verificar. Troca-se o x pelo 4, 4 ao quadrado, 16, mais 6 vezes 4, 24, mais 8, isso vai dar 48 igual a zero. Não é, 48 não é igual a zero, então eu tenho uma sentença falsa. Nesse caso, o 4 não é raiz da equação. E nós vamos resolver equações incompletas. Trouxe 3 tipos para vocês. Então, olha só, lá na primeira equação, eu tenho os coeficientes a igual a 4, b igual a 0 e c igual a 0. Quando isso acontece, como que eu vou resolver esse tipo de equação? Normalzinho, como se fosse uma equação do primeiro grau. Vamos isolar o x. Esse 4 que está multiplicando, ele aparece do outro lado, olha só, dividindo. 0 dividido por 4 continua sendo 0, e essa potência extrai a raiz desse lado, vai ficar x igual a zero. Então, a solução dessa equação é zero, tá? Uma dica que eu sempre falo para os alunos é essa. Quando você tiver esse tipo de equação incompleta, onde o b e o c são zeros, não precisa nem pensar. Não fica aí pensando, raciocinando, não. Os dois são zeros? X é igual a zero, com certeza. Não precisa fazer conta nenhuma, tá bom? Agora, olha só para essa segunda equação. Nós temos coeficientes a igual a 2, b igual a 0 e c igual a menos 32. Como que eu vou resolver esse tipo de equação? Também eu vou fazer do jeitinho que é da primeiro grau. Eu vou isolar o x, vou deixar o x de um lado só. Então, esse menos 32 aparece do outro lado da equação com mais 32, e esse 2 que está multiplicando, ele aparece dividindo. 32 dividido por 2 vai dar 16, eu extraio a raiz dos dois lados, fica x igual a raiz de 16. Se eu tiver que fazer a raiz de um número onde eu estou dentro de uma equação, essa minha solução vai ser mais ou menos 4. Então, são duas soluções, mais 4 e menos 4, porque se você substituir o mais 4 ou o menos 4, eu vou chegar no 16 positivo para os dois. Então, a minha resposta aí é 4 e menos 4. Solução 4 e menos 4, ou menos 4 e 4, não importa a ordem, tá certo?
O nosso último tipo é x² menos 6x, que é exatamente a equação do nosso problema inicial do vídeo 1 sobre equações do segundo grau, que a gente entra com aquele probleminha das sancas do quarto. Então, é exatamente essa equação. Será que você conseguiu resolver naquele primeiro vídeo? Olha só, esse tipo de equação, onde o C é igual a zero, olha os coeficientes. A igual a 1, B igual a menos 6 e C igual a 0. Nesse tipo de equação, onde o C é igual a 0, nós vamos usar de um artifício que a gente aprendeu ano passado, no 8º ano, que é a fatoração. Colocar em evidência. O que eu coloco em evidência? Nos dois termos de x² e menos 6x, o que eu tenho em comum? O x. Então, vamos colocar esse x em evidência, formando uma multiplicação. X que multiplica x x novamente, x que multiplica x menos 6. Então, eu tenho uma multiplicação de dois fatores. E essa multiplicação de dois fatores, a igualdade é zero. Ora, as bolas, toda vez que eu multiplicar dois números e a igualdade der zero, o resultado der zero, ou o primeiro número é zero, ou o segundo número é zero. Então, nesse caso, o x, que é o primeiro fator, é igual a zero, e aí eu encontro uma das raízes, ou o x menos 6 é igual a zero. Nesse caso, ficou uma equaçãozinha do primeiro grau, onde o 6 aparece do outro lado, positivo, encontrando então a segunda raiz da equação, que é o x igual a 6. Então, a solução desse probleminha, 0 e 6, tá certo? Então, vamos lá fazendo um sentido. Vamos ver quais são os tipos de exercícios que a gente encontra em livros e apostilas. Então, olha só. A área de uma praça quadrada é 144 metros quadrados. Quanto mede o lado dessa praça? Muito simplesinho esse exercício, porque eu tenho uma praça quadrada. Coloquei aqui que a área é uma informação que o enunciado dá, né? 144 metros quadrados. E ele quer saber o lado, então eu coloquei x para os dois lados. Por que só era em x para os dois lados? Porque quadrado tem lados iguais. Então, x e x, tá certo? Nós sabemos também, por informações anteriores, básicas, que a área de um quadrado é base vezes altura, é lado vezes lado. Então, é isso que eu vou fazer. X vezes x, x² é igual a 144. Chegou numa equação do segundo grau, onde o meu B é igual a zero, então foi o segundo exemplo do slide anterior, que eu vou tirar a raiz dos dois lados, vou obter raiz de 144. Nesse caso, como eu estou dentro de uma equação, eu tenho dois valores possíveis, o mais 12 e o menos 12. Mas, nesse caso que eu estou pedindo o lado da praça, ou seja, não existe lado negativo, né? Quando você pega a fita métrica lá, existe lados e medidas negativas? Não. Então, nesse caso, o menos 12 não convém. Então, você tem que informar na sua resolução que o menos 12 não convém, logo, o lado mede 12 metros. Então, é um probleminha bem simplesinho, tá certo? Então, pessoal, é isso daí. Espero que vocês tenham entendido. Eu trouxe os exemplos de equações incompletas. Nossa aulinha 2 termina aqui. Espero que vocês tenham entendido a resolução das equações incompletas. Os dois exemplos são clássicos, são exemplos que aparecem em questõezinhas mesmo de prova, tá bom? Se você gostou do vídeo, dá um likezinho. Se você não é inscrito do canal, tá esperando o quê? Vamos ter várias outras aulas sobre equações do segundo grau, você precisa estar antenado, tá bom? Então, até a próxima, até a aula 3.